Ao longo da história, culpamos as mulheres por todas as atrocidades que percorrem no mundo nas mais diversas culturas. É notório a tentativa do silenciamento dessas vozes femininas, desde a expulsão de Lilith do paraíso por não se contrapor aos desejos de um homem, do qual foi construído da mesma matéria que ela, Adão. Desde então, a pedido de Adão, um ser celestial chamado Deus, fez uma outra mulher realizando assim a vontade do mesmo, que queria alguém que lhes fosse obediente e submissa a tudo o que desejasse. Deus, então, lhes deu um paraíso e uma nova esposa, Eva, para que assim Adão pudesse morar com ela. No entanto, Deus lhe ordenou que Adão e Eva nunca tocassem ou comessem do fruto proibido que havia neste paraíso. Adão sabia de todas as regras impostas. Então, tudo que Eva quisesse fazer teria que primeiro pedir a autorização do seu companheiro. Eva só faria algo se o mesmo a permitisse, mas Adão não fez nada para impedi-la de comer ou tocar o fruto proibido. Com isso, desde então, todas as coisas ruins que ocorrem aqui na terra dizem ser culpa de Eva e, consequentemente, de todas nós que ocupamos esse corpo feminino. A culpa é da mulher, em letras garrafais. Mulher quer ser livre de andar com medo, está cansada. Não quer mais ser a principal notícia, onde às 6 da manhã, a primeira página do jornal, tá a foto da Gabriela estampada. Foi morta após ter sido estuprada. Ao meio-dia no telejornal, é a vez da Samantha ser apresentada. E o corpo da travesti do quilômetro 60 no Rio foi encontrado, todo desfigurado, no horário nobre. Outra notícia, na estatística, é mais uma Letícia. 5 costelas fraturadas, rosto inchado, braço quebrado. Foi espancada pelo namorado. Uma história nada bonita. O noticiário da madrugada foi facilmente ignorado. Mais uma Maria morta, facadas. Mulher quer ser livre de andar com medo. Está cansada, não quer mais ser assassinada, muito menos violentada. Queremos amar e ser amadas. Mas, acima de tudo, precisamos ser respeitadas. As mãos enormes de Geraldo eram tão grandes que não cabiam no corpo magro de Teresa. Quando se casaram, tinham um plano de comprar uma casa de varanda e passaram uma semana em Bariloche. Neste tempo, os peitos de Teresa cabiam inteiro nas mãos de Geraldo. Mas as mãos enormes de Geraldo eram tão grandes que se espremem nas algemas e não podem mais acenar para Teresa, que nesta hora é conduzida no carro do IML para exames de corpo de delito, sob suspeita de estrangulamento pelas mãos enormes de Geraldo. Da liberdade das chamas, do fluxo e do fixo, sou mulher, sei me expandir, em laço de não sou perfeita, mas sou dona de um universo sensualmente audacioso. E a placa da censura do meu corpo grita: não recomendada à sociedade. Meus cortejos são ar, meus desejos são fogo. Sou água quando quero, sou terra sempre. Foi descoberto pela Organização Planetária de Saúde, nesta sexta-feira, o vírus da culpa. Vírus este que acomete milhões de mulheres desde a Renascença. A característica mais curiosa deste vírus descoberto recentemente é que raramente homens são infectados. Surge então uma polêmica. Homens são imunes por uma questão puramente biológica ou as mulheres são mais suscetíveis ao vírus da culpa por fraqueza?
Um grupo de mulheres que vem crescendo e ganhando cada vez mais adeptas por todo o mundo fez um estudo de caso e criou a hipótese de uma questão cultural, a qual denominaram de machismo. Algumas chamam de hipótese das loucas. Algumas especialistas da área de saúde dizem que as adeptas deste movimento estão em um dos estágios de doença da culpa, o enfrentamento com o objeto. Nós, do Jornal das Três, somos favoráveis à hipótese das loucas da culpa. Mas é claro que não contaremos isso a ninguém. Seguimos aguardando maiores informações. Toda mulher já passou por algum momento, alguma situação de assédio, alguma situação violenta, alguma situação desagradável. Isso eu não tenho dúvidas, assim. Eu fui, acho que entendendo o que era ser mulher aos poucos. E eu ainda lembro muito disso, eu tenho memórias muito nítidas dessas lembranças que me foram entendendo o que era ser mulher. Fosse o fato de que eu precisava servir alguns homens, mesmo sendo mais nova, que eu não poderia sair tão tarde quanto meu irmão saía, que eu deveria sentar de tal forma, falar de tal forma, me importar como uma mulher deveria se portar. Sempre em um lugar de submissão, num lugar em que eu não podia me posicionar. E eu fui entendendo que ser mulher nessa sociedade era abdicar de ser eu, para ser um corpo sem opinião, um corpo que deveria ser como as pessoas queriam. Assédios incontáveis vezes, como todas as mulheres já passaram, no ônibus, no caminho da faculdade, no caminho de casa, em casa, fora de casa, com desconhecidos, com conhecidos, com amigos de conhecidos. Sempre foi uma realidade sempre foi um lugar que é realidade para muitas mulheres. Mas a situação que mais me abala entre tudo isso foi a situação da violência sexual, assim. Eu fui uma criança e uma adolescente estuprada, mais de uma vez, por mais de um homem diferente, sempre pessoas muito próximas, sendo que um desses acontecimentos durou cerca de 5 anos. É uma violência que massacra, que destrói muito, porque a sensação que eu tinha era como se estivesse me matado em vida. Eu estava morta, mas eu não poderia ter o privilégio que uma morta tinha de não sentir, de não saber. Eu estava morta e eu era obrigada a sentir aquilo tudo. Foram processos muito dolorosos, né? Me entender enquanto vítima também foi um processo muito doloroso. Me entender enquanto vítima foi ao mesmo tempo que libertador, ao mesmo tempo que foi tirar toneladas das minhas costas de peso, foi também muito difícil acreditar que eu não tinha provocado aquilo pela roupa, pelo jeito, pelo corpo, pelas curvas, até porque eu era uma criança, né?